Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Assertivos. Eu me chamo Matheus, para quem não me conhece, eu sou sócio da Assertivos também, junto com Isabela e Carla, que foram as que apresentaram os vídeos antes de mim. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma proposta diferente para vocês, relacionada a alguns conceitos que a gente utiliza na área de cálculos trabalhistas, porém nem todo mundo sabe o que significa. Por quê? Porque são termos utilizados mais por advogados, por nós calculistas, mas que fazem parte do cotidiano das pessoas. Então, com isso, a nossa proposta é trazer o conceito de forma simplificada para que vocês entendam, não somente advogados, não somente calculistas que atuam na área, mas pessoas que estão entrando com o processo trabalhista, pessoas que querem entender mais sobre essa área. Então, esse vídeo é para você. Fica aqui com a gente, acompanha e vamos nessa. Vamos começar pelo nosso primeiro conceito essencial, que é a reclamação trabalhista. Esse termo se refere ao documento formal apresentado por um trabalhador, ou seu advogado, junto à Justiça do Trabalho para reivindicar direitos que acredita não ter recebido corretamente. Em outras palavras, o pontapé inicial de um processo trabalhista, onde o trabalhador expõe todas as irregularidades que ocorreram durante a relação empregatícia. Na prática, uma relação trabalhista pode envolver pedidos variados, como pagamento de horas extras que não foram remuneradas, falta de pagamento, férias proporcionais, não recolhimento do FGTS, recolhimento de vínculo empregatício, adicional de insalubridade, periculosidade e muito mais. Esse documento é essencial porque define o escopo do que será julgado ao longo do processo. O segundo conceito fundamental que você precisa compreender ao ingressar na área de cálculos trabalhistas é a distinção entre reclamante e reclamada. Essa diferenciação é essencial para entender como um processo trabalhista se estrutura e quais são os papéis desempenhados por cada uma das partes envolvidas. Vamos imaginar um cenário comum. Um trabalhador, ao longo do vínculo empregatício, sente que seus direitos não foram plenamente respeitados. Pode ser que ele tenha realizado horas extras sem a devida compensação, não tenha recebido corretamente o adicional de periculosidade, ou talvez tenha sido dispensado sem o pagamento adequado das verbas rescisórias. Diante dessa situação, ele decide recorrer à Justiça do Trabalho para reivindicar aquilo que entende ser devido. Nesse contexto, ele assume o papel de reclamante, ou seja, a parte que move a ação trabalhista e busca a reparação de seus direitos. Por outro lado, temos a reclamada, que é a empresa ou empregador contra quem a reclamação está sendo feita. A reclamada, ao ser acionada judicialmente, tem o direito de se defender, apresentar documentos, contestar os cálculos e demonstrar sua versão dos fatos. Afinal, o processo trabalhista se baseia não apenas na alegação do trabalhador, mas na análise das provas apresentadas por ambas as partes. É importante destacar que a relação entre reclamante e reclamada pode ser complexa e envolve diversos fatores, como a legislação vigente, as interpretações dos tribunais e até mesmo a negociação entre as partes antes de uma decisão final ser tomada. Em muitos casos, a tentativa de conciliação ao longo do processo, onde as partes podem chegar a um acordo sem a necessidade de uma sentença judicial. Compreender essa dinâmica não apenas facilita a interpretação dos cálculos trabalhistas, mas também permite uma análise mais precisa das documentações e das demandas envolvidas. Por isso, ao lidar com cálculos em processos judiciais, é fundamental ter a clareza sobre quem é quem e quais são os direitos e deveres de cada lado. Agora que já entendemos esse conceito essencial, vamos seguir para o próximo, que também é de extrema importância para quem deseja atuar nessa área com segurança e precisão. O terceiro conceito que vamos abordar hoje é fundamental para compreender o fluxo de um processo trabalhista. É a diferença entre a petição inicial e a contestação. Esses dois documentos desempenham papéis essenciais dentro de uma reclamação trabalhista e marcam os primeiros passos do litígio entre trabalhador e empregado.
Vamos começar pela petição inicial. Esse é o documento que dá início ao processo na Justiça do Trabalho. Quando um trabalhador convencido de que seus direitos foram violados decide buscar amparo legal, ele precisa formalizar suas queixas e apresentar as fundamentações jurídicas para suas reivindicações. A petição inicial também pode ser chamada de exordial ou peça inaugural. É justamente esse instrumento que detalha tudo o que está sendo pleiteado, explicando os fatos ocorridos, os valores cobrados e os dispositivos legais que amparam a sua solicitação. É nessa etapa que o advogado do reclamante expõe a narrativa dos acontecimentos de forma detalhada, indicando quais verbas não foram pagas corretamente. Além disso, é na petição inicial que são formulados os pedidos, ou seja, os valores e benefícios que o trabalhador deseja receber como reparação. Esses pedidos podem incluir, por exemplo, o pagamento de verbas rescisórias, o reconhecimento de vínculo empregatício, a indenização por danos morais, entre outros aspectos que variam de caso para caso. Por outro lado, temos a contestação, que é o documento que marca a resposta formal da reclamada, ou seja, a empresa ou empregador contra quem a ação foi movida. Assim como o trabalhador tem direito de apresentar suas queixas, a empresa também tem o direito de se defender. A contestação serve justamente para isso: refutar os argumentos do reclamante, apresentar justificativas e demonstrar, quando possível, que há débitos pendentes ou que as alegações do trabalhador não procedem. No conteúdo da contestação, os advogados da empresa podem trazer diversos elementos para tentar desmontar as alegações da petição inicial. Eles podem anexar documentos, apresentar cálculos próprios, indicar testemunhas e até levantar preliminares processuais, que são argumentos voltados a questionar a validade de parte da ação, como prescrição de direitos ou irregularidades formais no pedido do autor. Esses dois documentos são, portanto, a base do embate judicial. A petição inicial dá partida ao processo com as reivindicações do trabalhador, enquanto a contestação marca o início da defesa da empresa. A partir daí, outras fases de processo se desenrolam, como a produção de provas, a audiência de instrução, eventuais tentativas de conciliação e, por fim, a decisão do juiz. Compreender essa dinâmica é essencial para quem deseja atuar na área de cálculos trabalhistas, pois é a partir desses documentos que se definem os parâmetros para a elaboração dos cálculos devidos ou contestáveis dentro da ação. Agora que já esclarecemos essa diferença fundamental, vamos avançar para o próximo conceito, que também será de grande importância. O quarto conceito que vamos explorar hoje é a diferença entre a sentença e acórdão, dois termos fundamentais para entender como as decisões são tomadas dentro de um processo trabalhista e em que momentos elas ocorrem. Primeiro, temos a sentença, que é a decisão dada pelo juiz de primeira instância. Depois que o processo tramita com a apresentação da petição inicial, da contestação, da produção de provas e das audiências, o juiz responsável analisa todos os elementos disponíveis e profere uma decisão com base nas leis trabalhistas e nas provas apresentadas. A sentença pode conceder total ou parcialmente os pedidos do reclamante, ou, por outro lado, rejeitar a reclamação como os argumentos que não sejam suficientes para comprovar o direito pleiteado. No entanto, nem sempre a parte que recebe uma decisão desfavorável concorda com ela. Quando isso acontece, é possível interpor um recurso, levando o caso para uma instância superior, onde ela será reanalisada por um colegiado de juízes. É esse o momento que surge o acórdão. O acórdão é a decisão tomada por um tribunal superior, como o Tribunal Regional do Trabalho, ou, em casos mais complexos, como o Tribunal Superior do Trabalho. Diferente da sentença, que é proferida por um único juiz, o acórdão é deliberado por um grupo de magistrados, geralmente desembargadores, que analisam o recurso apresentado e decidem em conjunto. Esse julgamento pode manter a decisão original, alterá-la total ou parcialmente, ou até mesmo anulá-la. É importante compreender essa diferença porque, ao longo do processo trabalhista, o desfecho inicial pode não ser definitivo.
O reclamante ou a reclamada podem recorrer para tentar reverter uma decisão que considerem injusta, e é nesse cenário que o acórdão se torna relevante, podendo mudar o rumo do processo. Com esse conceito bem explicado, seguimos agora para o outro tema que também é essencial para aprofundar a área de cálculos. Chegamos ao quinto e último conceito deste vídeo, e posso dizer que ele é um dos mais importantes dentro do universo jurídico, especialmente no contexto dos cálculos trabalhistas. Estamos falando do trânsito em julgado, um termo que representa o momento em que a decisão judicial se torna definitiva e irrevogável, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso, a decisão deve ser cumprida sem qualquer alteração. Para entender melhor a importância desse conceito, precisamos relembrar o caminho que um processo percorre dentro do sistema judiciário. Inicialmente, quando um trabalhador ingressa com a reclamação trabalhista, a ação segue o fluxo processual natural. É analisada em primeira instância, onde o juiz do trabalho profere uma sentença. Se alguma das partes não concordar com essa decisão, é possível recorrer para o Tribunal Superior, o que leva à emissão de um acórdão que reformula ou mantém a decisão inicial, como eu já citei anteriormente esses conceitos. Dependendo da complexidade do caso e das alegações das partes, novos recursos podem ser apresentados, levando a ação para instâncias superiores, como o Tribunal Regional do Trabalho e até mesmo o Tribunal Superior do Trabalho. Durante essa fase, as decisões ainda não são definitivas, pois podem ser modificadas conforme novos recursos forem sendo aceitos. No entanto, chega um momento em que não há mais possibilidade de recorrer, seja porque todas as opções de recurso se esgotaram, seja porque as partes não tomaram nenhuma medida dentro do prazo estabelecido pela legislação. Esse momento é chamado trânsito em julgado, ou seja, quando a decisão judicial adquire caráter definitivo e não mais pode ser alterada. A partir desse ponto, o que foi determinado no processo deve ser obrigatoriamente cumprido. Isso significa que, caso a decisão determinando o pagamento de verbas trabalhistas ao reclamante, a empresa não pode mais questionar judicialmente essa obrigação. Ela deve simplesmente cumprir o que foi estabelecido. Da mesma forma, se a decisão for favorável à reclamada e negar os pedidos do trabalhador, ele também não poderá mais recorrer, devendo aceitar o desfecho do processo. O trânsito em julgado é um marco extremamente relevante para os cálculos trabalhistas, pois é a partir desse momento que se inicia a fase de cumprimento da decisão. Isso envolve, por exemplo, a execução dos valores devidos, a aplicação de correções monetárias e eventuais multas pelo descumprimento da sentença, ou seja, é a partir daqui que os cálculos se tornam definitivos e os valores passam a ser cobrados judicialmente. Compreender esse conceito é essencial para acompanhar o encerramento de um processo e garantir que os direitos reconhecidos da decisão judicial sejam corretamente pagos. Agora que já passamos pelos 5 conceitos que todo iniciante precisa conhecer, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Bom, pessoal, esses foram os 5 conceitos mais utilizados na área trabalhista, especificamente também com cálculos trabalhistas. Se você quer saber mais, não deixa de estar seguindo a gente aqui no canal. E é muito importante para você que quer saber mais desse universo, quer entender mais de como funciona, porque muitas vezes a gente fala sobre o calculista trabalhista e as pessoas não sabem ao certo definir como atua esse profissional. A proposta do nosso canal é trazer justamente esses conceitos para que você entenda o nosso papel e que você também entenda como esses termos são utilizados na sociedade, porque não se resume somente ao profissional, mas sim à pessoa que está ali atuando, a pessoa que está participando daquele processo trabalhista. Então, eu aguardo vocês nos próximos vídeos e até a próxima. Muito obrigado para vocês que ficaram até o final, para vocês que estão acompanhando o nosso canal. Um beijo e um abraço.